Olá, algumas pessoas têm pedido nos comentários para que eu pudesse explicar um código que pudesse monitorar não apenas uma única moeda, mas sim diversas moedas ao mesmo tempo. Então, nesse código de hoje aqui, eu vou mostrar como que é possível fazer esse monitoramento de diversas moedas utilizando algumas bibliotecas de maneira assíncronas e também bibliotecas disponíveis pela própria Binance. Então eu vou criar um novo código aqui, vou colocar como multitrader, por exemplo, multitrade 1, e e neste caso aqui, eu vou começar a escrever vou só copiar essa partezinha aqui, só para ficar mais fácil lá para o nosso código. Ah tá, eu vou utilizar o mesmo config, né, que eu já tenho mostrado nos códigos anteriores, porém eu vou adicionar aqui uns símbolos, que são as moedas que eu quero monitorar, moedas de maneira específica, mas também vou adicionar dentro do código uma maneira para você poder monitorar muitas moedas que fazem par, por exemplo, o SDT, mas em alguns testes que eu fiz aqui pode acontecer erros, né? Para você ficar monitorando muitas moedas de maneira assíncrona, pode ser que aconteça algum erro. Então, a minha sugestão é que com esse código aqui, você monitore, não sim, porque nós vamos ver que o código que vai trazer traz mais de 300 moedas, 300 par de moedas, né? Fazer esse monitoramento pode ser arriscado, pode ser que você tenha um delay, então não é recomendado para uma grande quantidade de moedas. Pelo menos nos testes que eu fiz, mas vocês podem fazer outros testes e confirmar isso. Então vamos lá. Então eu vou utilizar esse mesmo aqui, e aqui são algumas poucas moedas que eu vou monitorar nesse exemplo que eu vou fazer com vocês. Então eu vou criar meu código principal aqui, meu if main aqui, né? Vou colocar ele aqui. Vou importar os meus dados lá de conexão com Binance, né, que está no meu código de configuração. Como eu não tenho o cliente aqui, eu vou importar lá o meu import config, que é esse arquivo aqui que eu mostrei para vocês. Então, que tem lá minha API key e minha API secret. Também tenho que importar a biblioteca para que eu possa fazer a conexão com o client lá da Binance, né? Então, aqui é a Binance Client. Depois disso, eu vou agora. Aí, esse trecho de código aqui, o que eu vou fazer? Ou eu vou passar um parâmetro aqui, né? Se eu passar um parâmetro, né? Eu vou buscar os símbolos que estão no meu config. Do contrário, eu vou importá-los lá da Binance. Deixa eu só inserir aqui a biblioteca de fazer para poder passar os dados via parâmetro, né? Import sys, tá? Então, se eu passar algum parâmetro, ele vai pegar os meus símbolos que estão lá no meu config. Do contrário, vão puxar os símbolos, as moedas que eu quero monitorar lá da Binance. Então, o que eu vou fazer? Por meio desse, deixa eu colocar um else aqui. Else. Então, eu vou por meio do meu client aqui, vou pegar a informação de todas as moedas todas as moedas lá da Binance, né? E eu vou fazer um laço aqui, todas as informações, né, que eu tenho lá da Binance. Eu poderia, por exemplo, deixa eu mostrar o que vem nesse dado aqui lá da Binance para vocês verem. Print info. Print info, né? Deixa eu só conferir aqui. No caso aqui eu estou usando o Python 3. No meu caso aqui está multi. Deixa eu só ver onde está esse arquivo, se ele está aqui. Onde que eu salvei dentro do bot trader, né? Na verdade eu vou mover isso aqui para fora. Mover. Foi sem querer, salvei dentro do diretório errado. Tá aqui. Beleza. Então agora eu vou dar lá o meu Python 3 multitrader e vou passar um parâmetro. Se eu passar um parâmetro, ele não vai fazer nada porque ele vai buscar os dados lá dos meus símbolos aqui, ó. Agora, se eu não passar um parâmetro, ele vai buscar as informações lá da biblioteca da Binance. Então tá aí. Então puxou vários dados aqui e na realidade o que eu quero é apenas relacionado aos símbolos, né? Só os símbolos. Então eu vou fazer um filtro
Vou fazer um filtro, um for, onde tem info, symbols, e vou armazenar em símbolo e pegar os dados de símbolo e salvar aqui dentro de um outro vetor que vai ficar salvo dentro de symbols. Então agora se eu pegar aí, dar um print aqui em symbols, ele vai trazer apenas os pares de moeda que tem. Nesse caso aqui, eu vou excluir algumas informações. Ele tem algumas informações que não são necessárias, algumas informações tipo up, down, bear, eu vou apagar. Na realidade, eu criei essa lista para definir quais eu quero excluir e eu vou criar um novo for que vai excluir esses dados. E depois, esse outro laço aqui, eu vou deixar apenas as moedas que fazem par com o SDT. Aí fica a critério de vocês, o SDC, ou se quiser deixar todas, mas aí vai ficar uma lista muito grande. Então agora, feito isso, eu criei o meu Relevance aqui. Eu vou imprimir ele aqui fora do else, porque eu tenho essas duas opções. Então eu tenho os Relevant, que são os meus símbolos relevantes, e vou imprimir. Vai demorar um pouquinho, porque são muitas, né? Pronto, então trouxe aqui. Eu posso imprimir aqui para vocês verem a quantidade que tem. Não, 350 e alguma coisa, deixa eu conferir aqui. Opa! É uma vírgula aqui. Vírgula. Então eu tenho 353. 353. Então no caso aqui, se vocês quisessem monitorar 353. Se eu colocar se eu fazer a chamada aqui passando algum parâmetro, no caso é pegar os meus dados lá que estão lá no meu arquivo. Apenas as 6 que está lá no meu arquivo. Tá? Nos meus exemplos aqui, por enquanto, eu vou trabalhar só com essas 6. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou criar o meu arquivo multi, um array multi, e esse array, o que ele vai fazer? E eu vou percorrer o meu vetor relevante aqui, vou adicionar parâmetro para poder fazer a consulta lá na API da Binance, porque sempre é o par de moeda, por exemplo, vou colocar Gala, USDT, arroba, e qual o serviço que eu quero usar lá da Binance. No caso aqui eu vou pegar o K-Line e qual que é o intervalo, por exemplo, 1 minuto. Então é isso que eu vou fazer dentro desse laço aqui para todas as moedas que eu adicionei dentro desse vetor. Né? Então é isso que ele faz aqui. Eu vou criar uma variável, uma constante aqui, se vocês quiserem fixar lá no código, não tem problema, mas eu vou colocar uma constante aqui que vai ser o intervalo que eu quero. Aqui. Então aqui vai formar o nome aqui em minúsculo, né? Gala ou SDT, arroba, Kline, underline e o intervalo de 1 minuto. Aí vocês podem colocar de 5 minutos, aí o tempo que vocês quiserem. Agora se eu pedir aqui para imprimir aqui o meu multi, que vai ser um vetor, só printar aqui para vocês verem. Então tá lá. Aqui, ó, Gala, Solana. Então as diversas moedas. Então o que eu vou fazer aqui agora? Então eu já criei o meu vetor. E agora eu vou criar as minhas variáveis auxiliares aqui, que serão os meus dicionários, onde eu vou guardar os dados de cada uma dessas, que lá nos códigos anteriores eu guardava de apenas uma. Então bastava um único array aqui. Agora não, eu vou ter um dicionário para armazenar os dados da Gala, depois da Solana, depois de cada uma delas. Então eu vou buscar a informação de cada uma delas e salvar dentro desse dicionário. Então, os dados também de fechamento, o data frame e o dado lá em NumPy. Semelhante ao código que nós fizemos anteriormente, que era para uma única moeda, agora vai ser para várias. Vou fazer um laço dentro dos meus dados relevantes aqui, ou multi, tanto faz, né? Vou fazer um laço dentro dele. Vou colocar só um print aqui, para poder printar a informação que nós estamos pegando. Eu vou carregar os dados históricos agora, cada uma das moedas. Né? Neste caso aqui, eu vou criar uma função só para que vai pegar, que vai passar lá para o WebSocket, né, qual que é o intervalo. Eu vou criar uma funçãozinha aqui no início, né, que passa
intervalo e chama a função lá da Gala que define. Se eu passar aqui, qual que é o TI? O TI é de 1 minuto, né, que é o Time Interval. Então ele vai lá e retorna esse client e a constante aqui que me define qual que é o intervalo que vai ser chamado lá na API da Binance. Eu poderia passar aqui de 1 dia, 15 minutos, tá? Então, tá aqui, get interval, passei lá o time interval, que é a minha constante, o objeto aqui do cliente e quanto tempo atrás eu quero. Isso aqui eu já expliquei em outro vídeo. Leiam, assistam os vídeos anteriores para poder entender melhor. Aí ele vai pegar os dados históricos, de 1 dia atrás, com um intervalo de 1 minuto e salvar dentro desse dicionário específico para essa moeda aí, nesse momento. Então, para cada uma delas, ele vai lá e faz isso. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas os dados de fechamento. Aqui nesse momento talvez nem seria preciso, mas eu estou tentando fazer semelhante aos códigos que eu fiz anteriormente. E vou pegar apenas o dado de fechamento de cada uma das moedas, né? E salvar dentro desse close, né? Então, eu vou percorrer o meu K-Lines lá, esse aqui, e lembra que eu tiro -1? Por que eu tiro esse -1? É porque ele pega o histórico de agora até 1 dia atrás. Mas pode ser que o que está lá na última posição desse vetor é do Kindle que ainda não fechou. Né? Então ele ainda não está fechado, então eu retiro ele. Né? Que eu quero pegar só os candles que foram encerrados. Ele vai percorrer todos e vou pegar apenas o candle na posição 4, que é o candle de fechamento. E vou salvar aqui dentro de close. Feito isso, eu vou executar aqui para vocês verem. Deixa eu limpar aqui. Então ele vai carregar. Então ele está carregando os dados históricos. Gala, Sol, Ada, Maná. Beleza, carregou os dados históricos de cada uma delas, só que eu não coloquei para printar, né? Para imprimir para vocês verem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dado que veio em formato. Um dado que lá na frente a gente vai utilizar, o dado tem que estar no formato data frame. Então primeiro eu vou converter ele para NumPy, só que eu não instalei aqui, não chamei a biblioteca NumPy, então eu vou chamar import NumPy as np, e também já vou aproveitar aqui e importar a outra que nós vamos chamar, que é a pandas spd. Nós vamos utilizar todas essas duas bibliotecas. Então ele já vai converter os dados que chegou agora para o formato NumPy, e depois eu já vou converter esse aqui para um data frame. Então aqui eu já converto para um data frame, só que eu tenho uma função que faz essa conversão, que cria um data frame no formato dos dados da Binance. Esse aqui eu também já expliquei em outro código anterior, eu vou colar ele aqui. Assistam o vídeo anterior que eu explico, né? Porque o dado, como ele vem, ele não vem com as informações, com os rótulos, né? Vem só o dado em si. Então aqui eu converto no formato data frame com padrão da Binance. Então aqui faltou o K. Então converti ele para o formato data frame. Agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui quando eu salvei o dado aqui, os dados de fechamento. Eu vou pegar apenas removendo o último elemento. O último elemento, como eu falei para vocês, é dados de um candle que ainda não foi fechado. Então eu fecho ele. Aqui é só uma função que eu faço o seguinte, muitas vezes eu não... Porque se vocês forem printar isso aqui, vocês vão ver que ele tem muita informação. Quer ver? Eu vou colocar um print aqui. Vou dar um K-Lines, DF, I, que é da moeda de interesse, e vou colocar um len aqui só para a gente poder ver qual que é o tamanho dele. Que você vê que ele vem com muitos dados, porque é o intervalo de 1 minuto de 24 horas, das últimas 24 horas, imagina. Então vai ser bem grande.
Então, a próxima função que eu vou colocar aqui, ele remove, porque muitas vezes os indicadores que nós vamos utilizar, aqui ó, 1439, 1409 dados. E os indicadores que nós vamos utilizar, nós precisamos pegar um intervalo tão grande assim. Nós, talvez podemos pegar os últimos 100, se for fazer uma média, a média de tamanho 100, ou talvez não precise de tanto. Então, você define o quanto que você quer remover. Então, essa função que eu vou colocar aqui, ela remove, pega somente os últimos, nesse caso aqui, os últimos 30. Se você quiser pegar os últimos 50, pega os últimos 50. Vai depender do indicador que você for utilizar. Então, deixa eu colocar ela aqui. Então, essa função remove excedente, ela faz isso. Ela remove os dados excedentes. Então, eu vou só colar ela aqui. Depois, isso aqui. Então, ela vai lá e remove o excedente. Tá? Feito isso, ela removeu o excedente. Deixa eu printar novamente aqui para vocês verem. Só que agora é isso mesmo. Se eu printar aqui para vocês verem. Gala carregou e tal, aqui, ó. Pegou os últimos 50. Trabalhando só com os últimos 50 dados aqui da Gala. Né? Aqui, ó. O padrão colocou um data frame de acordo com um data frame com os dados da Binance. Então, beleza. Feito isso, já tratei os dados da maneira que eu precisava. Agora eu vou chamar o laço. Né? Vou chamar a função assíncrona aqui, que vai ficar dando um laço, de repente executando a consulta, né, por meio de um WebSocket. Então, para isso eu tenho que instalar aqui a biblioteca Async.io. Peço que vocês estudem sobre essa biblioteca de chamadas assíncronas, né, para você poder entender melhor como que esse código funciona. Eu não vou entrar nesses detalhes, né, mas ela fica fazendo o tratamento dessas chamadas assíncronas, né, para poder permitir que ele consulte várias moedas. Vou falar assim entre aspas, né? Para quem conhece sabe que não é de maneira simultânea, né? É de maneira assíncrona, né? Concorrente, né? Não simultânea. Então ele vai permitir fazer isso. E aqui eu vou criar, e aqui ele fica fazendo um loop, né? Cria um evento de loop aqui e fica rodando ele e chama a função main. Então vamos criar essa função main, que é essa main que vai fazer a chamada assíncrona lá e ficar monitorando diversas moedas. Então vou criá-la aqui antes do meu main. E aí, por ser async, eu tenho que definir aqui que essa função ela é assíncrona, né? Ela vai ter informações assíncronas, trabalhando de maneira assíncrona. Então eu vou lá no site da Binance, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui, ela tem aqui no site da Binance, como vocês trabalhar com WebSocket, e ela fala que existe duas maneiras de você interagir com WebSocket para você ficar escutando, né? Escutando, não fazendo consulta, mas escutando se houve alguma mudança nos dados lá dos candles, das moedas que você está querendo monitorar, né? E aí, uma maneira de você fazer múltiplos sockets, né? Ficar de maneira ouvindo, né? Vendo se tem dados novos de maneiras múltiplas para várias moedas, utilizando esse multiplex aqui, né? Multiplex. Então, até tem um código de exemplo aqui, quer ver? Aqui, você abre, você vai lá, coloca para... Você cria uma conexão e chama aqui a função e passa o cliente. Né? É isso que nós vamos fazer aqui agora, né? Cadê o nosso main? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, inicializa o cliente. Inicializei o cliente aqui. Ah, tá. Eu também tenho que, além da Async.io, eu tenho que chamar a biblioteca da Binance. Vai ficar ouvindo lá. Então, aqui, lá no início, eu vou colocar from Binance, import Async Client e Binance Sock Manager. Então, vamos voltar lá para a nossa main. Deixa eu só deixar aqui para ficar melhor para você ver. Inicializamos nosso cliente. Agora, nós vamos inicializar aqui a Binance Sock Manager, passando o cliente com informação. E agora, aqui nós vamos passar o próximo, chamar
o método aqui, multiplex socket, e lá a nossa variável, o nosso array multi, que tem as informações de todas as moedas que nós queremos lá ficar ouvindo, né? Ficar ouvindo. E agora vamos criar o listener, que vai ficar ouvindo os dados. Ouvindo, eu falo assim, ele fica lá esperando ver se os dados vão sendo alterados e a Binance fica nos informando se teve alteração ou não. Vou criar um async aqui, vou criar um while. Por isso que eu falo, isso aqui você teria que estudar um pouquinho lá das funções programação assíncrona, que é aquela async IO. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas você sabe que aqui ele vai ficar monitorando lá, ele vai ficar executando um loop aqui, infinito, recebendo os dados cada vez que ele vem. Né? Se tiver algum dado, alguma informação lá dentro, né, ele pega e retorna dentro desse res. Esse res aqui, eu vou converter ele por um frame. Deixa eu só criar a função frame aqui. Na verdade é um data frame. Vou converter num data frame aqui, ó, formato pandas. Né? Uma parte do dado que vem lá, message data, vou converter para um data frame e vou retornar ele. Que é o mesmo que nós fazíamos anteriormente lá quando era apenas uma única moeda. Feito isso, eu chamo o onMessage, que é o mesmo código. Mesmo não, vai ter umas diferenças porque aqui nós estamos trabalhando com várias moedas ao mesmo tempo. Então, vou criar o meu onMessage aqui bem simples, mas é muito semelhante àquilo que vocês já viram no outro código. Né? Então, eu vou criar o meu onMessage aqui. Então, cada vez que chegar um novo dado, uma nova informação, né, e não necessariamente de um candle fechado, a cada um certo intervalo de tempo, a Binance fica informando, né, que o preço foi alterado de todas as moedas. Né? Então, cada vez que chega essa nova informação, né, ele converte para um data frame e envia para a função onMessage, que vai tratar isso e enviar pelo WhatsApp, ou pelo WhatsApp não, pelo Telegram. Então, a minha onMessage aqui, o que ele vai fazer? Eu preciso pegar as minhas variáveis globais lá, os calines, né? Para poder você inserir isso, a nova informação dentro desse caline, como nós fazíamos anteriormente, né? Os dados que foram fechados, em position aqui não. Mas por enquanto o meu aqui vai ser bem simples, né? O que eu vou pegar? Então a nova mensagem vai vir via message. Ele tem um ponto lá que é o S, que é o símbolo que está sendo passado nesse momento. Então eu estou pegando ele só para saber quem que é ele, né? Eu tenho uma parte lá do meu dado que vem da Binance, que é só informação do candle. Isso aqui eu já mostrei também em outro vídeo, né, que é o K lá. Deixa eu ver se eu tenho uma parte aqui que mostra isso. Aqui, o dado ele vem lá da Binance dessa forma. Então por isso que aqui eu pego o symbol, né? Aqui eu pego o symbol, cadê meu código aqui? Cadê? O message tá aqui. Eu estou pegando o symbol, o S, e aqui os dados do candle que foi fechado. Então o K. Né? Então eu estou adicionando aqui dentro do candle. Agora eu vou só pegar. O que acontece? O dado ele vem, tem uma parte dele aqui que está aqui, ó. Esse X aqui, ele fala se o candle é um candle de fechamento ou não. A informação que está vendo é de um candle que já está fechado ou não. Enquanto for false, é que os dados o candle não foi fechado. Quando for true, é que ou seja, veio a informação de abertura, open, né, o preço de abertura, o preço de fechamento, o mais alto e o mais baixo. Então eu só vou usar quando aqui for true. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou criar uma variável aqui que vai pegar o se for true, e aí eu vou criar um if aqui, isso aqui eu já fiz nos códigos anteriores, né? Então, se for um candle de fechamento, eu vou lá e vou imprimir alguns dados aqui. E aí você pode fazer todo o restante do tratamento que vocês queriam, que vocês precisam, né? Só colocar esse date time aqui, que eu quero mostrar o tempo do meu dado aqui. Beleza? Feito isso, salvei, deixa eu dar um clear aqui e vou colocar para executar. Então, no caso aqui, vai executar somente os dados que estão no meu arquivo de configuração.
E, deixa eu tirar, que ele está printando mais dados do que é necessário aqui. Lá no, deixa eu ver onde que tem esse print aqui. Esse print multi, né? Mas depois que ele começar a monitorar, ele não vai printar isso mais não. Então, assim que o Candle fecha, ele apresenta os dados, aí você pode inserir, fazer o cálculo com todos aqueles indicadores que eu já mostrei anteriormente, em outro vídeo. Acho que no primeiro vídeo aqui do canal. Então, agora ele está aguardando aqui, dá um minuto, né, para poder ver se o Candle fechou e apresentar. Deixa eu só, enquanto vai carregando aqui. Opa! Tá lá executando, ó. Fechou, aí agora ele traz os dados de cada um. Aí você poderia pegar os dados de cada uma dessas moedas e fazer aquilo que for de mais interesse. Opa, cadê? Peraí. Aqui, Visual Code Studio. Aí você pode fazer todo o restante do tratamento que nós já vimos feito. Adicionar ele, esse novo dado. Adicionar ele, converter. Eu vou fazer aqui rapidão, né? Eu vou pegar esse novo dado e vem aqui só para. Eu vou lá no meu OnMessage, né? Então, se for um candle de fechamento, esse dado que vem, eu vou converter ele num data frame, vou aqui, ó. Aqui eu estou convertendo ele num data frame, pegando toda abertura, height, lá, convertendo para um data frame, que eu preciso adicionar ele lá no meu K-line escala, né? Então, o que eu vou fazer? Ó, no meu K-line, por isso que eu chamei aqui ela lá de meu K-lines df, uma variável global. Então, eu vou pegar ele aqui para essa moeda de maneira específica, né? Vou pegar o meu K-lines e vou adicionar essa nova informação. Adicionei ele, vou remover, aí se você remove os excedentes, aí você pode fazer todo o restante do, eu vou colocar aqui todo o código, e aí o restante você faz de acordo com o que você quer, né? Opa, esse aqui eu já tinha feito. Então, removo, lá eu estou colocando 50, né? Que agora, como eu adicionei mais um, foi para 51. Então, eu vou deixar só os últimos 50. Deixo os últimos 50, né? Adiciono aqui em closes. O último, o de fechamento eu não coloquei. Close. Vou pegar o candle de fechamento aqui. Candle de fechamento. Vou colocar aqui. Candle de fechamento. Opa. Candle de fechamento. Adiciono ele também lá na lista para aquela moeda específica. E aqui você vai poder calcular os símbolos, os padrões lá para cada um dos frames das moedas que é de seu interesse.